Estamos mais uma vez reunidos aqui de forma online. Semana passada começamos por causa da proibição que as igrejas sofreram por causa do coronavírus, mas não por isso nós acreditamos que isso é importante mesmo. Então nós evitaremos as aglomerações até que nos seja permitido novamente. Vamos colaborar com esse processo de propagação desse vírus, porque isso não é brincadeira, é coisa séria. Mas eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje, feliz da gente ter essa alternativa tecnológica, de poder nos reunir mesmo à distância, de forma online. Então eu gostaria muito que você aproveitasse o dia de hoje para continuar pensando como é que podemos nos tornar gente grande, olhando para a Bíblia e tirando o proveito da Bíblia e o proveito do momento que a gente está passando para aprender a ser gente grande. E eu gostaria de começar orando por esse encontro que nós vamos ter agora. Querido Deus, abençoe esse tempo, Pai. Toca no coração da gente. Eu sei que numa crise como essa, o foco da transformação, ou o objeto de transformação, é o coração, a mente, as convicções, as emoções, as reações, enfim. O Senhor quer nos transformar, fazer-nos novas pessoas, ó Pai. Portanto, toca agora na leitura da Tua Palavra, toca agora no louvor que a gente vai cantar, que a gente coloque o coração da gente na adoração, que a gente coloque os ouvidos e a mente da gente na reflexão. A gente precisa muito do Senhor, que o Teu Espírito venha sobre nós. Portanto, Pai, cuida desse momento e toma esse momento. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos juntos. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpago, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus
o esplendor de um rei, vestido de poder. Que a terra se alegre, que a terra se alegre, coberto em sua luz, as trevas fugirão, tremendo ao ouvir o som da sua voz. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, todos vão ouvir quão grande é o Senhor. Por eras Ele reina, o tempo está em suas mãos, o início e o fim, o início e o fim. Trino Deus, Senhor, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, todos vão ouvir quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, todos vão ouvir quão grande é o Senhor. Outro nome igual não há, Ele é digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o Senhor. Outro nome igual não há, Ele é digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, todos vão ouvir quão grande é o Senhor. Amém. Nesse momento a gente quer convidar todos vocês a orarem com a gente, a convidar você que está em casa, a ter um tempo com a sua família, você que está sozinho também, entendendo que Deus está aí com você, entendendo que esse Deus grande está com a nossa igreja onde quer que ela esteja agora, nesse momento. Então, desafiar você a abaixar sua cabeça e a ter um tempo de oração silenciosa agora. E a gente vai colocar aqui os nossos motivos e pedidos de oração. Então, convido você a abaixar a cabeça e orar um pouco.
Deus querido, a gente acabou de cantar que o Senhor é grande, que não há outro nome igual ao teu nome, Pai. E nesse momento a gente está vivendo uma situação no país muito difícil, complicada, um momento de isolamento, um momento de resguardo, de confinamento. Mas a nossa igreja está reunida agora na tua presença, Pai, no teu Espírito. E a gente quer colocar aqui, Senhor, alguns motivos, alguns pedidos, Pai. A gente quer colocar as famílias enfermas, Senhor, diante de Ti. A gente quer colocar aqueles que estão doentes nos hospitais. A gente quer pedir pelos médicos, Senhor, que estão cuidando dessas pessoas agora, Pai. A gente também pede para o Senhor que o Senhor cuide, Pai, das autoridades desse país, trazendo sabedoria, discernimento para tomar as decisões que venham do Teu coração para este povo, Pai. Mas a gente também quer Te agradecer, Senhor, que em meio a esse caos, em meio a essa perplexidade que a gente está vivendo, a gente pode entender, crer, confiar e não desanimar, porque a gente sabe o tamanho do nosso Deus. A gente Te agradece porque por mais separado que a gente esteja, a gente é unido pelo Teu sangue, a gente é unido pelo Teu Espírito, e a Tua igreja nunca vai acabar, Pai. E a gente pode estar junto aqui hoje, em oração, em um só corpo, em um só Espírito, na Tua presença, colocando todas essas situações. A gente pede também que o Senhor visite os lares, Pai, trazendo paciência, amor, calma, ânimo para viver esses dias de confinamento. A gente precisa muito da Tua orientação nesse momento, Pai. Então, invade as nossas casas agora, Pai. Cada lar que está aqui agora com a gente, cada pessoa que está aqui com a gente nesse momento, a gente quer colocar diante do Senhor, Pai. A gente coloca os idosos também, pedindo proteção pelos idosos desse país, pelos idosos da nossa igreja, da nossa família. Por favor, Senhor, cuida e guarda, Pai, e protege as nossas famílias, Pai. As crianças, as pessoas que estão em condição de saúde frágil, Pai. Cuida, Senhor, protege, Pai, em nome de Jesus. Esteja conosco nesse momento, porque o Senhor é Deus, não importa a situação que a gente vive, Pai. E a gente está vivendo uma situação agora que a gente precisa do Senhor. Então, fica com a gente, Pai. E nos dê esperança e continua conosco até o final. Em nome de Jesus. Amém. Gente grande é o tema que nós escolhemos para tratar neste período do ano da igreja, locando no calendário das séries, das mensagens, porque nós entendíamos que era necessário abordar esse assunto de forma tão especial e de forma tão interessante. O tema coincidiu com o momento que nós estamos vivendo no nosso mundo. Essa crise do coronavírus versus como é que nós podemos ser gente grande. Unindo os dois temas, ser gente grande é aquele que sabe se posicionar no meio das crises e das lutas. Semana passada, quando nós começamos a estudar esse tema de forma online com Luiz Escado, ele trouxe para nós que as lutas sempre existirão na vida do cristão. Mas duas coisas não podem acontecer. E ele trouxe 2 P's, pânico e paralisação. Nós não podemos entrar em pânico e nem ficar paralisado diante de todas as lutas, por medo, seja lá o que for, mas pânico e paralisação não fazem parte da vida do cristão. Se você não assistiu, está gravado aí no YouTube, vale a pena você assistir. Hoje eu quero pensar um pouco mais a respeito desse tema, olhando para alguns outros aspectos. Lembro sempre quando o apóstolo Paulo ensina ao povo de Tessalônica, dizendo o seguinte: olha, eu quero explicar para vocês a respeito daqueles que dormem, dos que morreram, para que a tristeza de vocês não seja semelhante à tristeza daqueles que não têm esperança. Gosto dessa palavra de Paulo, primeiro porque ele não diz que o cristão não terá tristeza. O cristão terá tristeza.
Entretanto, a forma de enxergar a situação que promove tristeza é diferente, porque a tristeza ela é fundamentada na perda, mas ela é fundamentada também numa esperança viva de que Deus é maior do que aquela luta. Então Paulo diz que nós teremos tristezas, porque nós teremos lutas, perdas, dificuldades, mas não é uma tristeza diferente daqueles que não têm esperança. Hoje eu quero olhar para o que Tiago fala a respeito das lutas, das dificuldades e das crises e tirar proveito desse texto para o momento que nós estamos estudando. Mas antes de olhar para Tiago, eu quero pensar numa frase que Salomão disse no seu livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1, quando ele diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. É uma poesia de Salomão e ele vem trazendo o conceito de que o que nós estamos vivendo hoje, ele tem um propósito. E este propósito ele foi locado na nossa história, no nosso tempo, para que nós pudéssemos aprender com ele. E ele, nesta poesia, ele diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. E depois ele vem falando características antagônicas: tempo de arrancar o que se plantou e tempo de plantar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Mais para frente ele diz que é tempo de abraçar e tempo de conter-se. Interessante como Salomão, não vivendo na nossa época, ele diz algo que tem a ver com a nossa época. Nós sempre vivemos tempos de abraçar, mas agora existe um tempo novo, diferente, um tempo de conter-se. E ele termina dizendo que tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu gosto da abertura e do fechamento dessa poesia. Ele diz: há tempo de viver, tempo de nascer e há tempo de viver em paz. Começa com o nascimento e termina com a vida em paz. Entre este nascimento e a vida em paz, há tempo para um monte de coisas e para cada um destes tempos tem um propósito específico determinado por Deus. Por isso, eu quero pensar nesta questão de propósito e tempo, olhando agora para o texto de Tiago e entender o propósito do tempo, como é que nós podemos enfrentar uma situação, entendendo o tempo, a duração dessa provação e o que acontece nesse período todo. Tiago ele diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Daqui a pouco eu vou ler o restante do texto, do versículo 2 ao verso 4, mas aqui é a introdução e eu queria esclarecer algumas coisas, nos pontuar na história, no tempo, quem é esse Tiago e para quem ele escreve. Quando nós lemos a Bíblia diz e aponta 3 Tiagos: o apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João; Tiago, o apóstolo, filho de Alfeu; e Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José. Essa carta ela não poderia ser escrita pelo Tiago, que é filho de Zebedeu, porque ele foi morto antes de ser escrita. Isso está em Atos 12. Essa carta ela também não poderia ter sido escrita por Tiago, filho de Alfeu, porque ele não exerceu influência nenhuma notória na igreja cristã primitiva. Então ele não foi um cara que teve uma certa significância. Portanto, essa carta ela só pode ter escrita por Tiago, o irmão de Jesus, filho de Maria e José. Para quem esse Tiago escreve? Esse Tiago escreve para 12 tribos dispersas pelas perseguições levantadas contra os cristãos, descritas no livro de Atos. O pessoal dessas tribos dispersas, eles enfrentavam alguns tipos de problemas que o próprio autor desse livro de Tiago, ele relata. Por exemplo, eles passavam por problemas internos e externos de relacionamentos, brigas e discussões, a tal ponto que no capítulo 4, verso 1 e 2, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês, não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês, vocês cobiçam e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Eles também viviam na incerteza do amanhã. No capítulo 4, verso 14, o Tiago diz o seguinte: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã.
que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Uma outra crise que eles enfrentavam é que eles também estavam sendo oprimidos pelos ricos, os pobres sendo oprimidos pelos ricos. Tiago 5, verso 1 a 6 diz: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamente-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroem as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumulam bem nesses últimos dias, vêm os salários dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando de prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Também é apresentado mais uma crise, um problema, uma situação chata que esse pessoal a quem Tiago dirigia essa carta, eles viviam, porque eles também ficavam enfermos. Tiago, capítulo 5, verso 14, diz: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e os unjam com óleo em nome do Senhor. E por fim, muitos também passavam por sofrimentos diversos. No capítulo 5, no verso 13, Tiago diz o seguinte: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Interessante que esse Tiago, que é irmão de Jesus, ele também não passou uma vida, ou ele não teve uma vida muito calma, tranquila. Imagine você, o seu irmão mais velho, começar a espalhar no meio da nação em que você vive, de que ele é o Deus encarnado e que ele veio para livrar, salvar o pecador, e ele sai curando os leprosos, curando os endemoniados, curando os coxos, condenando a elite religiosa daquela época, enfrentando as autoridades daquele momento. Quer dizer, imagine você o trauma, ou como até o próprio Luiz Escado nos ensinou na semana passada, o caos que esse Tiago viveu. Porque ele estava em casa e de repente invadiam a casa trazendo um leproso. Ele estava em casa, de repente a liderança religiosa invadia a casa atrás do irmão mais velho. Ou as autoridades da época entravam lá na casa atrás de Jesus Cristo. Ou seja, deve ter sido um tumulto, 3 anos e poucos de tumulto, muito tumulto, onde os pais sofriam. Maria, a Bíblia relata do sofrimento, e ele via o sofrimento da mãe por causa do seu irmão mais velho. Os estudiosos bíblicos eles apontam que a conversão desse Tiago foi depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Portanto, ele vem escrevendo aqui na autoridade de alguém que viveu conflitos dentro da própria casa, alguns conflitos inclusive internos, onde ele não acreditava naquele que era, ou quem dizia ser o próprio irmão. Da mesma forma como depois que ele se converte, a igreja que ele lidera, ela é perseguida e passa por essa lista de sofrimentos, essa lista de traumas, essa lista de dificuldades. Portanto, a gente olha para esse texto e diz: esse Tiago, ele tem muita autoridade para conversar sobre nós a respeito de sofrimento. E ele tem tanta autoridade para falar sobre crise, sofrimento, dificuldades, que ele continua o texto no verso 2 dizendo o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Interessantíssimo o que ele trabalha nesse texto. O Luiz Escado falou de 2 P's na semana passada. Ele falou do pânico e ele falou também da paralisação. São os 2 P's que o cristão não pode de forma nenhuma viver. Como eu sou muito mais estudioso que Luiz Escado, muito mais inteligente que Luiz Escado e com muito mais conteúdo que Luiz Escado, eu não vou trazer 2 P's, eu vou trazer 3 P's só para acabar com o Luiz, de acordo com o que o texto está nos ensinando. Desculpa, Luiz, mas é assim que a vida se apresenta para você numa crise de autoridade em relação a mim.
O texto diz o seguinte: primeiro, existe uma proposta nesse conteúdo todo. Não é algo que acontece do nada. Existe uma proposta no sofrimento, existe uma proposta nas dores, existe uma proposta nas lutas. O texto no verso 2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Alegria e provações. Quando a gente lê esse texto assim de imediato, a gente acha meio loucura. Como é que eu posso ter alegria no meio de uma provação? Como é que eu posso olhar para a crise do coronavírus, gerando uma destruição, uma desconfiguração do planeta? É trabalho que está sendo afetado, os mais velhos sendo ameaçados, a população sendo privada do trabalho, de alimento, de uma série de outras coisas. Como é que eu posso ter alegria com essa situação? Interessante que ele traz um conceito bacana, que ele é fundamentado, esse conceito, na Bíblia como um todo. O conceito de que a alegria é um resultado final, as provações, o meio de tudo isso. Presta atenção. Existe uma situação. A situação são as provações. A situação são as lutas e as dificuldades. A situação pode ser o diagnóstico de um câncer, pode ser a perda de um emprego, pode ser uma pandemia, pode ser um carro que eu comprei, pode ser um emprego novo que eu ganhei, pode ser um noivo que me aceitou para casar comigo, sei lá, pode ser um monte de coisas, uma situação que você está vivendo. Essa situação faz com que você gere um entendimento a respeito dela. O que ele está dizendo é: eu vou pegar a situação e vou enxergar que eu comprei um carro novo. A compra de um carro novo me traz um entendimento que me faz gerar uma ação ou uma reação, podendo ser inclusive um sentimento. Eu comprei um carro novo, isso me faz compreender que é um motivo de alegria, portanto eu sinto alegria. Eu estou vivendo uma pandemia, isso me faz, o meu entendimento traz a compreensão de que isso é algo extremamente ruim, portanto o meu sentimento é de angústia, é de medo, é de chateação, me move a correr para o mercado comprar papel higiênico. Ele traz aqui uma leitura da situação que gera uma reação, podendo ser uma emoção, podendo ser ações. Interessante que o texto está dizendo o seguinte: você tem uma provação e a reação final é a alegria. Puxa vida. Este movimento, a situação, eu não posso mudar. Eu não escolho essa situação. Apareceu a pandemia, apareceu um câncer, surgiu uma oportunidade de emprego. Eu não crio, isso é uma situação, ela vem, acontece. O tempo e o acaso vêm para todos, diz Eclesiastes. Mas a reação pode ser modificada se a maneira como eu interpretar essa circunstância for modificada no meu entendimento. Eu vou sentir alegria não pela pandemia, mas pela oportunidade que a crise gera em mim para o meu crescimento. Portanto, é uma proposta de interpretação, uma proposta de aumento de conhecimento, uma proposta que nos desafia a nos alimentar da Bíblia o tempo todo, das palavras e das promessas de Deus, do conteúdo de Deus para a nossa vida, para que eu enxergue com este prisma, que é a Bíblia, que é o próprio Deus, quem Ele é e o que Ele tem feito, a circunstância. E eu não fique e não entre nem em pânico, nem em paralisação, mas a reação de tudo isso é: eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu sei que Deus é maior do que tudo isso. Pois bem, a proposta é que a gente olhe as provações como uma oportunidade de crescimento. Por isso eu preciso manter uma renovação de mente, para que este movimento aconteça na minha vida. Agora, como é que acontece esse processo? É uma proposta, mas também tem um processo. Tem uma maneira como tudo isso vai falar.
quando há tempo para todo o propósito debaixo da terra, debaixo dos céus, significa que eu posso olhar para este propósito entendendo que ele vai ter uma duração e um resultado final. O tempo diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Qual é o processo de interpretação de uma situação para que o resultado seja diferente? O processo é entender que o que está sendo provado é a minha fé. Ele não está propondo que eu olhe para as circunstâncias e diga: a circunstância é boa. Não, a circunstância é horrível, mas eu tenho que olhar para a circunstância e dizer: a circunstância é boa. Eu tenho que olhar para uma pandemia e dizer: que coisa boa, estamos todos sendo infectados, que legal. Você não está sendo infectado, você não foi infectado, que coitado que você é. Ele está dizendo o seguinte: que a gente vai ser feliz, alegre, nesta aprovação toda, porque o objeto da aprovação não são as circunstâncias, mas a minha fé. É o quanto eu creio em Deus, e o quanto eu creio em Deus, eu pratico e vivo de fato essa crença. Porque fé não é algo simplesmente teórico. Ele é teórico. Ele é fundamentado em algo que foi dito. A fé não é fundamentado naquilo que não se sabe, não se vê, que não existe, não. A fé é fundamentado naquilo que foi dito, mas ainda não se viu. Daquilo que foi profetizado, mas ainda não aconteceu. Mas existe um fundamento, existe uma fala, existe um autor dessa fala. Portanto, eu começo a entender o que este Deus me falou, o que este Deus propôs, o que este Deus está dizendo. Eu digo: caramba! Então eu não preciso entrar em pânico, e eu não preciso ficar paralisado. Eu agora entendi esse processo todo. Eu agora entendi que o que está sendo provado é a minha fé. É o quanto eu creio e pratico. O quanto eu creio e vivo. O quanto eu creio e realizo. Interessante tudo isso, porque ele não só fala da prova da fé, mas ele diz que a prova da fé produz perseverança. Significa que quanto mais eu creio e pratico, mais eu vou viver nessa crença e nessa prática, a perseverança. Interessante, porque a perseverança ela não existe sem a dimensão tempo. Já parou para pensar nisso? Eu não sou perseverante num momento. Eu sou perseverante num determinado tempo. Eu insisto naquilo. Eu faço hoje, faço amanhã, depois de amanhã, e eu continuo fazendo. Significa que o texto está nos mostrando é que a proposta de tudo isso é que a minha reação frente às circunstâncias elas sejam diferentes. Essa é a proposta. Como é que esta reação a essas circunstâncias todas serão diferentes? A partir de um processo. O que está sendo provado é a minha fé, e a minha fé produz perseverança. Eu vou insistir no meio de toda essa situação caótica. Eu vou insistir no que Deus disse, no que Ele é e no que Ele tem feito. E em cima disso, eu vou perseverando. Eu vou perseverando, eu vou perseverando, eu vou fazendo, até que essa crise sossegue, acabe. Ou então, eu pelo menos viva em paz, porque há tempo de nascer e tempo de viver em paz. Não quer dizer que as circunstâncias modificarão, mas quer dizer que o meu interior modificará. Eu vou viver em paz. Agora, o terceiro P de hoje é o produto, o resultado de tudo isso. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Significa que o resultado de tudo isso não é uma esquizofrenia, onde no meio do sofrimento eu vou sentir alegria. Não. Ainda bem que eu estou longe de você, né? Estou tossindo. O resultado de tudo isso é que você vai ser maduro, íntegro e não vai faltar coisa alguma. O que significa maturidade? Você já parou para pensar o que torna uma fruta madura? É quando ela deixa de ser verde e se torna amarela. Uma banana deixou de ser verde e se tornou
amarela. Talvez seja esse o seu argumento. Se esse é o seu argumento, justifica muito a gente enxergar o Palmeiras verde e nunca teve um Mundial, não amadureceu. Mas e um abacate que será eternamente verde? Não é isso. Então a mudança da cor não torna a fruta necessariamente madura. A fruta é doce e ela deixou de pegar na boca e se tornou uma fruta doce. Limão é fruta, nunca será doce. Qual é a grande marca de quando uma fruta se torna madura? E você pode pesquisar isso aí. É quando ela é apta pelas suas sementes de produzir novas árvores que produzirão novas frutas. Ou, em outras palavras, a maturidade é a capacidade de multiplicar. O que a Bíblia está nos ensinando é que aquele que olha para a provação e entende que é uma oportunidade de crescimento, porque é a prova da fé, e ele vai perseverar em cima desta circunstância, e sente-se feliz, não pela circunstância, mas pela oportunidade de crescimento, esse sujeito está se tornando maduro a tal ponto de que ele consegue promover vida para as outras pessoas que estão do lado dele. Segunda coisa é que o texto diz que eles são íntegros. A integridade é a coerência entre a crença e a prática, mas a crença justa. A pessoa é íntegra, ela é inteira. Ela está ali do jeito que ela crê, ela vive. Do jeito que ela acredita, ela faz. No Deus que ela depositou a fé, ela tem vivido de acordo. E por fim, sem lhes faltar coisa alguma. Eu olho para a vida e digo, a crise está aí, mas eu estou inteiro. Eu tenho tudo o que preciso. Eu não preciso de nada mais além do que eu já tenho. Isso é maturidade. Isso é ser gente grande. É entender que a gente entra de um jeito na aprovação e sai de outro. E é esse tempo com propósito. O propósito desse tempo é que a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus Cristo, que a gente se torne maduro, íntegro, satisfeito com tudo que temos, que nós nos tornemos, de fato, gente grande. Nós estamos com uma oportunidade gigantesca agora nas nossas mãos, que nos foi imposta por um vírus, de desafiar a nossa fé em Cristo Jesus, perseverar nesta fé, nos tornando pessoas maduras, íntegras e não faltando coisa alguma. Essa crise serve para a gente se tornar gente grande. Que Deus abençoe a sua vida e fica firme, porque vai passar. Pelas provas, pelas dores, vinho novo fará. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos, é o teu cuidado. Não preciso entender pra confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro
Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou. Deixo o meu passado e levo tua vida hoje em mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou. Deixo o meu passado e levo tua vida hoje em mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Estamos encerrando aqui a nossa celebração online e desafiando você a criar o costume nesse período de se alimentar cada vez mais e mais da palavra de Deus. A gente está ofertando muita coisa online, tanto para os pequenos grupos, como para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para você. Enfim, nós estamos ofertando muitas coisas. Aproveite esse tempo, onde o tempo está sobrando um pouco mais, e invista na sua caminhada com Jesus Cristo. Se torne gente grande, porque a crise é uma grande oportunidade. Deus abençoe ricamente a sua vida. Fica firme aí, isso tudo vai passar.